sua vida, sobre a sua casa, nesta manhã, o Senhor estabeleceu e preparou para que nós pudéssemos estar aqui. Um bom dia para você. Amém? Glória a Deus. Um bom dia para você. Um bom dia debaixo da graça. Um bom dia debaixo da graça, da paz de Cristo que excede todo o entendimento, seja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Eu louvo a Deus por esta manhã, por este domingo. A paz do Senhor a todos vocês. Um bom domingo, uma abençoada manhã sobre a sua vida, sobre a sua casa. A vocês que estão participando conosco nesta manhã, glória a Deus por isso. Como vocês estão, nós estamos sendo desafiados, né, a viver aí um dia de cada vez. E isso tem sido aí um desafio muito grande, não é mesmo? A cada dia uma informação, a cada dia um obstáculo, um desafio. E você não pode esquecer, nós estamos sendo submetidos a circunstâncias a qual nós não esperávamos, mas contudo nós não estamos sozinhos. Eu quero orar por você nesta manhã, amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. O Senhor, Pai, está acima de qualquer impossibilidade. O Senhor está acima de qualquer dificuldade. Pai, que o Senhor possa visitar cada coração nesta manhã. Cada mente, cada pensamento seja cativo a Ti. Que corações venham ser, Senhor, fortalecidos. Que mentes venham ser renovadas pelo poder da Tua palavra. Pai, que haja alegria, que haja esperança. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Pai, visita os corações inquietos, preocupados, aqueles que estão necessitados. Tu és, Senhor, o Deus poderoso. Tu és, Senhor, maravilhoso. Nada, Senhor, nada permanece do mesmo jeito diante da Tua presença. Então nós clamamos nesta manhã como igreja. Nós clamamos nesta manhã como um povo que confessa e crê no senhorio de Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor veio a esta terra. Que o Senhor, Pai, exerceu uma missão, um chamado, e foi obediente até a morte de cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E o Senhor intercede. Jesus intercede por nós, por mim e por você. Ele é o Cristo vivo. Pai, nós declaramos, pois estamos firmados nesta palavra, no autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa vida, onde há liberdade, porque a palavra do Senhor diz que onde o Espírito de Deus está, então há liberdade. Que nesta manhã o teu coração seja alcançado pela presença do Criador, pela presença do Rei dos Reis, por aquele que vive, que está vivo. Que nós não venhamos nos intimidar, Senhor, mas que possamos, através da Tua palavra, ser encorajados um dia de cada vez nesta jornada, para este tempo e para o Teu propósito. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar. Seja visitado nesta manhã, seja alcançado pela mão do Senhor, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Então que você possa receber a porção do Senhor nesta manhã, em mais um domingo que nós estamos aqui para celebrar, para declarar o senhorio de Cristo Jesus, amém? Um bom dia para você, bom dia para vocês que estão chegando, um bom dia. É interessante que, olha só que interessante, todos os domingos que nós estamos aqui, o Senhor, Ele tem falado, né, de várias maneiras, mas eu percebi que a cada domingo, sempre acabamos, mesmo sem a intenção, focar na fé. É isso que eu tenho observado aí ao longo dos domingos, dos nossos cultos.
E por mais que eu tente aí mudar o contexto, por mais que eu tente, né, tratar um outro contexto, mas sempre o Senhor nos leva em direção à fé. E é tão interessante que depois que nós finalizamos, a ministração ela vai para o nosso canal do YouTube. Eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, Sara Ministérios, Pastora Áurea Daninger. Você pode ser abençoado com ministrações que vão alcançar a sua vida. E sempre quando finaliza a ministração, nosso querido Fábio, ele edita, ele passa para o canal do YouTube e ele fala: pastora, qual o tema? E aí eu fui observar, né? Fé e o medo, fé em meio às tempestades. Eu falei: Senhor, e na verdade nem tinha observado isso. Mas o Senhor, Ele tem falado a questão da fé, porque eu quero que você pense comigo: se nós não tivermos fé, se nós não exercermos a fé, se nós não formos fortalecidos em fé neste momento, né? O que acontecerá? O que acontecerá se nós não formos fortalecidos e equipados a cada dia em fé para vencermos, para enfrentarmos? E eu quero começar a leitura nesta manhã com o Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, um salmo que é citado, é declarado em tantos lugares. E eu quero que provavelmente você saiba esse salmo até mesmo decorado de cor, mas nós vamos ler juntos. Se você tiver com a tua Bíblia, abra ela no Salmo 23. Se você sabe de cor, então declare este salmo nesta manhã comigo, amém? Porque o Senhor, Ele tem uma porção específica para mim e para você nesta manhã, e eu creio no agir de Deus, eu creio nos milagres do Senhor, eu creio na soberania desse Deus do impossível, eu creio naquilo que Ele faz, independente do que eu posso, independente do que você pode, Ele faz, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder é inabalável, aleluias, e por isso nós podemos estar aqui, por isso nós podemos estar e estamos de pé. Por isso que eu declaro sobre a sua vida, que o seu coração seja inundado através do Espírito Santo, para renovar as suas forças, para restaurar a sua alegria, para renovar, amém, o teu espírito. Seja fortalecido nesta manhã. Abraço, pastor Luiz. Eu quero mandar também um abraço muito especial à família da Ingrid, o Hugo, a Sarinha, e agora a bebê chegando, a Isadora, está a caminho aí, poucos dias está chegando. Esta família esteve conosco durante um bom tempo e agora está voltando, né? Voltando para o Rio de Janeiro, e eu quero pedir que você esteja orando por esta família. Ingrid, um beijo grande no seu coração. Eu creio que da mesma forma que o Senhor os trouxe em paz, Ele levará em paz, em segurança, amém? Fica um abraço aí a esta família tão especial, né? Não podemos fazer uma despedida, não podemos nem ajudar no chá de bebê da Ingrid, mas em tudo o Senhor se faz presente, e nós queremos deixar aqui a nossa gratidão por esta família, amém? Salmo 23, vamos ler? Mas não, eu quero que você leia e preste atenção, que medite nesta palavra. Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que você pode declarar comigo nesta manhã esse versículo de forma poderosa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, glória a Deus. Isso parece um pouco distante, será, para as nossas vidas? Será que esse salmo, esta palavra, parece um pouco distante para as nossas vidas? Não, ela não é. Ela é para hoje, ela é para agora. O Senhor é o nosso pastor. Em Cristo nós somos supridos. A palavra do Senhor fala que nós somos supridos das nossas necessidades. E ele finaliza o salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz num versículo um pouco anterior: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É interessante como nós sempre vinculamos a alegria com ganhos e conquistas, e tristeza com perdas. Nós, humanamente falando, nós sempre pendemos para essa tendência. Nós, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós vamos sem às vezes sem dar conta, nós vamos sempre analisando muitas das vezes, desde quando criança, né? Quando ganhamos é motivo de alegria, se perdemos é motivo de tristeza. Nós vinculamos a tristeza a perdas, nós vinculamos a tristeza a perdas e a alegria a ganhos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos traz. Não é isso quando nós lembramos do que o apóstolo Paulo ele declara, né? Que o perder era lucro, que morrer era lucro. Não faz muito sentido por conta da nossa educação, da nossa cultura, em que perdas é tristeza, em ganhos é alegria. Então tudo que eu consigo, tudo que eu ganho, tudo que eu avanço, eu estou alegre, eu estou feliz. Mas quando nós temos que lidar com situações de perdas, isso nos entristece. Mas a palavra do Senhor, ela vem de uma certa forma na contramão. E nós precisamos, eu tenho falado isso aos longos dos domingos. Domingo passado nós lemos a respeito de Tiago, que ele fala que nós temos que ter motivo de alegria em passar por lutas e provações e lutas incluem perdas que às vezes nós não esperávamos, não imaginávamos. Quando olhamos para as famílias que têm perdido os seus entes queridos, famílias que têm perdido amigos, são perdas e são dores. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, ela nos encoraja a permanecer e a perseverar, mesmo com as perdas, mesmo com as lutas, mesmo com as adversidades. E isso é um desafio. Eu não estou aqui para dizer que é fácil, eu estou aqui para dizer que é um desafio e que eu também faço parte desse desafio a cada dia. A cada dia nós somos ali testados de uma certa forma, a cada dia nós passamos por provações, mas também a cada dia, lembre-se, a nossa fé também, ela é fortalecida em meio à luta com Cristo. Isso gera perseverança. Não falei para vocês que a gente acaba caindo no contexto da fé. Em 1 João 5,4, a palavra do Senhor diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer as nossas guerras interiores. Nós precisamos vencer tudo que está acontecendo, ocorrendo, né? A nossa mente sendo bombardeada com notícias, com tantas coisas que têm acontecido. Mas a palavra do Senhor, olha, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. E embaixo, sabe o que está escrito? A nossa fé. A tua fé, o Senhor ele quer reforçar neste domingo mais uma vez, a tua fé, a minha fé, aleluia. E esta é a vitória, a minha fé e a tua fé,
porque nós somos nascidos de Deus, nós somos nascidos, a palavra do Senhor fala que Ele nos gerou pelo seu amor, Ele nos gerou, em Cristo Jesus nós somos gerados, e nós, aqui o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, aleluia, e esta é a minha vitória, e esta é a tua vitória, e você não pode abrir mão disso, nós não podemos abrir mão disso. Hoje quando eu levantei, eu acordei bem cedinho, bem cedo, e quando eu fui para a cozinha, todos ainda estavam dormindo. Quando eu abri a janela, eu não conseguia enxergar a janela, o lado que estava aberto e o lado que estava fechado, não tinha diferença, porque era uma neblina muito, muito grande, né? O frio tá chegando aí, eu gosto de frio particular, mas quando eu abri a janela, eu tomei até aquele impacto, porque não dava para ver o lado da janela fechado e o lado da janela que eu havia aberto, porque a neblina tomava conta de tudo. E eu falei: Senhor, quantas vezes vivemos essa realidade, olhamos e não vemos, não conseguimos enxergar. E aí o Senhor começou a falar novamente comigo a respeito da fé, porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos, é o que a palavra do Senhor diz. Mas como é difícil, quando eu olhei para a janela eu não via nada, mas eu sabia aonde eu estava, eu sabia o que tinha ali, né? A minha janela, ela dá a vista ali para o estacionamento do condomínio, ela dá a vista para umas árvores que eu gosto muito, mas eu não conseguia enxergar, não dava, não era visível, mas eu sabia que estava ali, e aquilo o Senhor ficou trabalhando no meu coração. Quando nós não vemos saída, quando nós não vemos recurso, quando nós não vemos, e a fé, na verdade, ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não se veem, amém? E depois eu precisei descer para ir até o carro para buscar algo, e eu desci ali aquela neblina, e eu queria respirar, porque mesmo com a neblina eu sentia o ar assim agradável para você respirar. Mas a máscara, né? Precisamos estar com máscara, e até mesmo no condomínio nós temos que estar. Então eu com a máscara, e eu queria respirar aquele ar, porque eu sentia que ali aquele ar tão gostoso, mas a máscara impedia. E eu falei: Senhor, como é difícil. Eu estou fazendo aqui só um parâmetro, uma analogia, para que você pense a respeito de quando nós não enxergamos saída, quando nós não conseguimos ver o que está à nossa frente. Nós sabemos que está ali, mas não conseguimos enxergar. Você tem consciência, você tem fé, você tem convicção, consistência de que Deus é com você, de que Deus opera, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele nos guarda, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que Ele refrigera nossa alma, e Ele nos guia pela vereda da justiça. Mas às vezes olhamos e não temos a visão que queremos, às vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar. É como aquela janela, aquilo ficou nítido, eu tirei até uma foto e não dava para decifrar a parte da janela fechada com a parte da janela aberta, de tanto que estava aquela neblina, né? Quantas vezes quando nós, em tempos da neblina, quando se pega a serra, o motorista, ele desce, ele tem muita dificuldade, ele está ali passando, ele não tem também aquela visão, mas ele sabe que está no caminho, ele sabe que está na estrada, mas não há uma visão clara. E talvez você esteja vivendo esse momento, você sabe que está no caminho certo, você crê na palavra de Deus, você crê que Ele é o dono da vida, e mesmo quando se perde a vida, se ganha com Ele a vida eterna. Nós sabemos, nós cremos, nós reconhecemos, mas às vezes nós olhamos e não enxergamos isso, e isso abate o nosso coração, isso abate a nossa alma, isso nos gera um desconforto, isso gera muitas das vezes uma tensão para insegurança, para incerteza. Mas nesta manhã, mais uma vez, eu estou aqui, a qual da parte do Senhor, permitindo que eu esteja aqui para lembrar você e a mim mesma, porque quando nós falamos qualquer coisa, ela começa pela minha vida. Nós falamos, quando nós declaramos a palavra de Deus, passa por nós, para que chegue até o próximo. E o Senhor me fez me lembrar novamente nesta manhã, a fé, ela é necessária, a nossa fé. Lá em 1 Coríntios 16:13, o apóstolo Paulo diz assim: estejam vigilantes, mantenha-se firmes na
fé. Mantenha-se firmes na fé. E sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu quero dizer para você nessa manhã, seja forte, seja uma mulher de fé, seja um homem de fé, mas não apenas da boca para fora, não. Quando der errado, glorifique, quando der certo, glorifique e declare: Senhor, eu confio no Senhor nessa situação, eu confio no Senhor nessa dificuldade. Nós temos que trazer uma disciplina para as nossas vidas sobre isto, sobre a fé, sobre esta questão. É de dentro para fora. Eu ouço a palavra do Senhor, ela entra em meu coração. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, o Espírito Santo que habita em nós, e ele gera em nós uma fé para que nós sejamos fortalecidos. E quando eu estava nesta manhã me preparando para vir para cá, para a live, nós estamos aqui no Ministério Sarame, temos vindo para cá para que você possa ser alcançado por este culto, né? Eu agradeço a equipe que tem estado aqui comigo para que esse culto aconteça, amém? Para que você possa ser abençoado, para que depois, se você não teve oportunidade de estar conosco na live, você pode também acessar o canal do YouTube e estar ouvindo palavras, né? Ministrações. Eu ouvi uma reflexão da pastora Kátia essa semana, está lá no canal do YouTube, e ela diz que Deus é um Deus que se inclina, né? E isso é tremendo, é especial, ele se inclina. A palavra do Senhor diz que ele não está com os ouvidos tampados ou o braço encolhido, mas pelo contrário, o braço do Senhor está estendido, ele se inclina para os seus, e eu louvo ao Senhor por isso, porque de nós mesmos nós não podemos, mas através desta graça, através da misericórdia e através desse relacionamento, dessa intimidade, né? Eu tenho me perguntado, muitos dias eu tenho me perguntado: Senhor, o que nós precisamos, o que o Senhor deseja que nós venhamos aprender com esta situação? Será que você tem feito essa pergunta? O que o Senhor quer que eu e você venhamos aprender nesse tempo de isolamento, nesse tempo de reclusão social, nesse tempo de perdas, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desgaste, muitas das vezes emocional, tantas coisas. O que o Senhor, nesse tempo que nós não podemos nos reunir, né? Estar reunidos, nós não podemos visitar familiares, estar próximos, o que Deus Ele quer que nós venhamos aprender neste tempo. E eu tenho me perguntado isso para o Senhor. Aleluia. Jesus, lá em Mateus 17, 20, Jesus ele fala assim: olha, porque a fé que vocês têm é pequena. Ele fala ali para os discípulos: a fé que vocês têm é pequena, mas eu asseguro, olha que tremendo, Jesus ele diz assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Jesus reconheceu, ele falou assim: ó, a fé de vocês é pequena, a fé de vocês é pequena. Mas aí ele fala isso, mas depois ele encoraja: olha, porém se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já pegou um grão de mostarda? Você já pegou um grão de mostarda? Você já viu um grão de mostarda? Ele é quase minúsculo. E Jesus disse: se você tiver fé, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, então nós diremos, aleluia, para que este monte, nós diremos para o monte: vai para lá, vai daqui, e ele irá, aleluia, e nada será impossível. Lemos Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas às vezes nós temos que viver com aquilo naquele momento, você sabia disso? Quando nós declaramos assim que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não significa que eu vou ter tudo o que eu quero, mas significa que eu vou ser suprida em tudo que eu necessito. Aleluia, amém? E isso também às vezes é um desafio.
porque não vem do jeito que a gente quer, às vezes não é como às vezes você planeja, mas porém o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Lembra que nós falamos no domingo passado sobre a murmuração? O povo de Israel, o povo hebreu, quando saíram do Egito e murmuraram, eles não conseguiram enxergar, né? Eles não conseguiram enxergar os feitos de Deus, eles não conseguiram enxergar os milagres, né? Tem uma dinâmica que eu gosto muito, eu fazia muito aqui na igreja, fiz em algumas reuniões, uma dinâmica muito bacana. Você deve conhecer uma dinâmica muito comum, né? Assim, usada em vários lugares, que quando nós nos mostrado uma folha, né, em branco com um pontinho preto, e nós perguntamos para as pessoas o que ela está vendo, né? O que ela está vendo? E a maioria das pessoas geralmente fala: estou vendo o pontinho preto. E na dinâmica nós temos aqui, ó, todo um mar de possibilidades, né? Toda uma folha em branco para recomeçar uma história, para recomeçar novamente com Deus, para recomeçar novamente a nossa caminhada, né? Para escrever uma nova história. Mas às vezes nós focamos apenas aqui no pontinho preto, que seriam as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas limitações. E foi isso que aquele povo fez, né? Se você não ouviu a ministração de domingo, depois você pode ouvir lá no nosso canal do YouTube, Fé e Medo. Eles tiveram medo. Você sabe que ali os hebreus, eles lidavam muito em relação ao medo. Eles tinham medo da morte, medo por causa do jugo que eles viveram durante muitos anos, geração em geração, vivendo medos da perda, medo da escravidão, medo da morte. E eles levaram aquele sentimento muito forte com eles, e foi o sentimento que os paralisou. Tanto que quando eles, mesmo depois de ter atravessado o Mar Vermelho, de ter visto os milagres e feitos de Deus, eles quando viram ali, quando diante da terra que havia gigante, eles se enxergaram que Deus os queria que eles morressem, e eles de novo estavam lidando com o medo, né? O medo estava na frente deles. E eles tinham muito medo. Será que Deus nos deixou morrer aqui neste lugar, nos trouxe aqui para morrer? Então o medo falava mais alto. Eu tenho falado desde o início dessa pandemia que muitas das vezes as situações que nós estamos passando, aquilo já estava acontecendo e nós não dávamos conta por conta de toda a correria, né? Uma frase que era tão comum, uma frase muito comum de usar era: tô na correria, e a gente vivia dessa forma. Só que agora o Senhor freou, né? O Senhor freou a humanidade e nós fomos freados, e com isso nós precisamos enxergar e precisamos ver. Amém? Eu quero que você pense um pouquinho nesta manhã comigo a respeito da fé. Será que o Senhor começou a trazer na minha memória tantas coisas que eu vivi pela fé, tantas coisas que o meu lar viveu pela fé? E eu quero fazer um desafio para você nesse momento. O que vem à sua memória quando falamos em fé? O que o Espírito Santo traz à tua memória quando nós falamos de fé? Qual foi a sua história de fé? O que você viveu de fé? Eu quero ler com vocês, enquanto você pensa aí, porque eu quero que vocês coloquem aí para mim, amém? Eu quero que vocês pensam aí um pouquinho a respeito. Eu quero ler aqui em Hebreus. Olha só, lá em Hebreus 11, é a galeria da fé, né? Os heróis da fé. E tem uma relação de coisas que foi realizadas pela fé. E eu quero que você pense um pouquinho nesta manhã. Eu quero que você traga ao teu coração aí aquilo que você viveu através da fé. Amém? Essa pergunta aí o Senhor fez para mim, o Senhor quer que eu pergunte isso para vocês, né? Então vamos lá, pensa aí. Eu quero que vocês coloquem aí o que vocês pela fé. Pastora, pela fé eu vivi um milagre tal. Pela fé eu vivi uma cura. Pela fé eu vivi uma perda e permaneci nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor, até isso o Senhor me trouxe à memória. Eu conheci muitas mães, preste atenção, que perderam os seus filhos, mas que pela fé permaneceram nos pés, prostrados aos pés do Senhor Jesus, e dele extraíram força. Amém? Eu conheci muitas mães que perderam seus filhos
e que pela fé permaneceram confessando Jesus Cristo como Senhor. Que mais? O que você lembra? O que você lembra? Pela fé, o que você viveu? Pastora Kátia, pela fé, o que você viveu? Marcos, meu esposo, ele sempre fala da fé. O que você viveu? Fábio, o que você viveu? Ei, coloque aí para mim, pela fé, o que você viveu? Pela fé, hein? Pela fé, o que você viveu? Vamos lá, pense comigo nesta manhã. Pela fé, eu, Áurea, vi um milagre do Senhor diante de um assalto, o nosso carro sendo bombardeado por 3 tiros. Eu estava com 8 meses de gestação e pela fé eu vi ali nós saindo ileso daquele assalto, onde o carro todo os vidros foram estraçalhados, hein? Pela fé nós vivemos o milagre, 3 vidas ali, pela fé, tivemos ali um grande livramento, aleluia, pela fé. O que você, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o amam. Vamos lá, comente aí comigo, pela fé. Eu tenho certeza que você tem milagres aí para falar. Pela fé, eu vi um boleto de R$5.000 sendo transformado num boleto de 50 centavos, porque Deus usou uma grande mulher de Deus que estava na cama, sofrendo ali com uma enfermidade, a nossa querida pastora Dil, sofrendo por uma enfermidade, acamada. Eu fui fazer uma visita para ela, estávamos passando por uma grande dificuldade, e o Senhor usou a vida dela para dizer: Deus vai fazer um grande milagre. E naquela semana, um boleto para ser pago de R$5.000 foi para 50 centavos. O meu esposo está aqui e ele sabe do que eu estou falando. Vamos lá, declare comigo, pela fé, o que você viveu? Pela fé, o que você viveu? Pela fé, o que você presenciou? Pode ser milagres grandes, pode ser pequenininho, não importa. Jesus disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ela terá um efeito abençoado. Aleluia. Pela fé, vamos lá, pela fé, o que você viveu? Pela fé, o que você enfrentou? Pela fé, o que você viu? O que os seus olhos viu, né? O que os seus olhos viu, o que o seu ouvido ouviu, e o que você ficou sabendo? Esses dias ouvindo um testemunho da pastora Conceição, da Missão Portas Abertas, falando sobre os cristãos que sofrem a perseguição, e muitos ali sem condições, sem chegar nada de alimento, começam a fazer ali muitos lugares, abrigos de criança, muitos lugares que não estão chegando, as fronteiras estão fechadas, e muitas vezes não está chegando recurso, e ali quando eles vão tirando da vasilha, e continua ali, sem saber o sobrenatural do Senhor. O que é milagre, pastora? Milagre não se explica, é aquilo que acontece sem procedência, sem evidência, que você fala: Deus, como? Você sabe que é milagre, os outros olham para você e pensam que é loucura. Amém? Coloque aí, será que não vem nada à sua mente? Será que você não consegue pensar em nada para lembrar nesta manhã os feitos do Senhor? Será que você não consegue? O milagre de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos milagres eu poderia ficar aqui falando. Pela fé, esperei aí mais de 15 anos para que meu esposo pudesse vir confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos lá, pela fé, quantas coisas você viveu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Talvez você tenha recebido uma cura, talvez você tenha recebido tantas bênçãos. Eu tenho recebido aí mensagem de pessoas falando: pastora, Deus tem nos surpreendido com o sobrenatural, Deus tem enviado coisas que nós temos sido abastecidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui os heróis da fé, Hebreus 11. Olha só, vou começar do versículo 1. Ora, a
fé é a certeza, nós já falamos aqui, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. É o que eu estou falando aqui, é aquele milagre que você não tem como explicar. Os milagres, né? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele realizava milagres, muitos milagres de cura. E quando as pessoas iam contar, às vezes não tinham palavras para expressar, ele curou, ele simplesmente tocou e curou, não sei como aconteceu. E aí os outros ficavam questionando, mas como que foi? Não tem explicação. Às vezes você vai querer tentar explicar, não tem, amém? Aqui Hebreus 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Lembra da minha janela que eu contei? Quando eu abri, não dava para enxergar a parte da janela e a parte sem, estava tudo a mesma coisa, neblina tomou conta, não dava para enxergar. E aqui fala, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ei, é pela fé que você crê, é pela fé que você confessa Jesus, é pela fé que você crê que Ele veio, morreu e ressuscitou e está vivo e vai voltar. É pela fé. Ele diz assim, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Olha isso, eu vou ler de novo para vocês. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que você vê hoje, veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, aquilo que você vê passou a existir daquilo que nós não vemos, do invisível. Olha que tremendo. Versículo 4, pela fé, aí começa, né? Os exemplos de fé, a galeria de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala, até para ofertarmos temos que ter a aprovação de Deus. Aleluia. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus havia levado. Olha isso. Antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Glória a Deus, aleluias. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos falado isso aí aos longos dos domingos. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Aleluia, né? Domingo passado falamos ali em Tiago que não podemos oscilar, não podemos duvidar. É necessário estar firmes naquilo que cremos, no que confiamos. A fé, ela precisa estar firmada. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, olha que forte, o que faz a diferença não é o que você ouve, mas em quem você crê. Aleluia. Quando nós somos tementes a Deus, é aquilo que faz a diferença. Porque se o que você ouve, você pode receber ou não. O que você ouve, você pode rejeitar ou não. Mas quando diz aqui, quando nós somos tementes a Deus, então tudo muda, porque nós temos um olhar diferente. E aqui ele diz que mesmo ele sendo temente a Deus, instruído a respeito de coisas que iriam acontecer, ele constrói uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quantos ouviram a mensagem quando Noé estava construindo aquela arca? Quantos ouviram, mas quantos creram? Por isso que não é o que eu ouço, não é o que você ouve, mas é aquilo que está no teu coração, se você crê ou não. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é assim, sabe? Sem comentários, né? Porque as coisas de Deus é assim mesmo. Um homem, olha só, um homem que foi chamado pai da fé, pai das nações. E Deus fez um convite para ele falando, olha, sai. E não disse para onde que era que ele ia.
Que tremendo isso. Sem saber para onde ia, e pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como na terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Glória a Deus. Você tem promessa, os seus filhos fazem parte desta promessa, o seu lar faz parte dessa promessa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Aleluia, ele é o mesmo. Versículo 11, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Glória a Deus, olha que tremendo. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela não olhou para os seus anos avançados de idade, nem para a sua esterilidade. Aleluia. Pela fé, por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar, né? Olha que tremendo, Abraão e Sara ali já avançados de idade, e o Senhor fez multiplicar a semente. Todos esses morreram na fé. Versículo 13. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Difícil isso, né? Estamos aqui de passagem. Há muito mais além daquilo que nós podemos ver. Há muito mais daquilo que nós podemos enxergar. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade para voltar. Versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. Faça tudo com excelência nessa vida. Busque a Deus sobre todas as coisas. Ame, desfrute, se alegre, seja grato, mas saiba que a sua pátria não é aqui e você está de passagem, nós estamos de passagem. O que vamos deixar? Que legado nós vamos deixar? Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o meu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Aleluias. Eu nem sei porque eu estou falando tudo isso, mas o Senhor sabe, e Ele tem lugar reservado e preparado para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Talvez você esteja vivendo um momento só de incertezas. Em Cristo Jesus, você é firmado na certeza que Ele é o Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Isaque era uma promessa. E naquele momento o Senhor estava pedindo o Isaque, não porque Ele queria que ele sacrificasse, mas Ele queria ver o que estava no coração. É aquilo que eu falei há pouco tempo, não é aquilo que nós ouvimos, mas o que está no teu coração é que vai fazer você tomar as decisões e as escolhas certas. O temor ao Senhor, ao único Deus verdadeiro. A sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Glória a Deus, coisa de louco, loucura dobrada se for com os olhos naturais, mas ele acreditou, porque Deus fez a promessa de um ventre estéril. Isaque foi gerado e agora Deus estava pedindo Isaque, mas ele confiava que mesmo se ele finalizasse ali, Deus o ressuscitaria. Não foi necessário. Deus interrompeu na hora a qual o coração dele, no momento em que o coração dele estava disposto, no momento que o coração dele falou sim para Deus, em temor e em obediência, o Senhor não precisou e Ele envia ali, né? Ele envia o cordeiro no lugar do sacrifício. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Ainda estavam por vir. Pela fé Jacó,
quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Ei, não pare de orar, não pare de adorar, não pare de abençoar, porque olha que tremendo, aquela bênção ela se estendeu, a bênção se estende através da oração. Aleluia. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, vou ler novamente, abençoou cada um dos filhos de José e apoiou sobre a extremidade do seu bordão e adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. José tinha tanta certeza que um dia aquele povo, eles iam sair dali, que ele falou que era para levar os ossos deles junto. Aleluia. Versículo 23, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Aleluia. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior dos que os tesouros do Egito, porque contemplava recompensa. Será que nós temos pensado desta forma? Será que passar por lutas, tribulações, situações, até mesmo desprezo por causa de Cristo, será que nós conseguimos enxergar que o ganho é muito maior? Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aleluias. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Estou quase encerrando. Como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. O mesmo caminho que é um caminho de milagre para aqueles que estão debaixo da aprovação de Deus, pode ser um caminho de amargura para aqueles que estão contra a vontade de Deus. É o mesmo caminho. Aquela travessia do Mar Vermelho que levou o povo de Deus com a aprovação de Deus, foi o mesmo Mar Vermelho que se fechou sobre um exército. Você consegue entender isso? Que nós precisamos ter a aprovação de Deus pela fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Falamos de Josué domingo passado. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi, né? O autor de Hebreus fala, que mais direi? E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Aleluia, fizeram-se poderosos na guerra. Aleluia, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, né? E tantas coisas que aqui continua até o versículo 40, ainda mais alguns versículos. Você precisa ser encorajado por esta palavra, você precisa ser fortalecido por esta palavra, que o Espírito Santo venha trazer no teu coração lembranças de atos que foram vividos e enfrentados e vencidos através da fé. Quando todos falaram que não ia conseguir, que não ia dar certo, que não ia vencer, que não ia suportar, você rompeu pela fé. Aleluia. E nós precisamos ter essa convicção, esta palavra precisa ter efeito real na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala, apóstolo Paulo diz assim, que as armas da nossa milícia, o que é milícia?
são armas de guerra, né? São armas de guerra. As armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus. Ou seja, as armas, o equipamento que você precisa para vencer, ela é poderosa em Deus. Ela não é carnal, ela não é humana, mas ela é poderosa em Deus. Seja abençoado nesta manhã. Seja renovado nesta manhã, para que o Espírito Santo traga ao teu coração consolo, alegria, restauração, e que você possa desfrutar de uma semana de paz, de uma semana abençoada e de uma semana de provisão, em nome do Senhor Jesus. Que haja provisão sobre a sua vida, provisão sobre a sua casa. Nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor venha. O Senhor é o Deus da multiplicação. Aleluia, e aquilo que você tem, Ele irá multiplicar para louvor da glória do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Você não compartilhou, mas eu tenho certeza aí que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, e só Ele pode, nós não podemos. Nós vamos orar aqui, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, porque sem o Senhor nós não conseguimos, não podemos. O Senhor tem, Senhor, olhado para nós, o Senhor tem se inclinado para nós. Onde estiver um coração duvidoso, onde estiver, Senhor, um coração indiferente, Pai, que possa, Senhor, o Teu Espírito Santo estar visitando nesta manhã. Onde estiver, Senhor, um coração sangrando pela dor, pela perda, que o Teu Espírito Santo Consolador possa visitar esta pessoa. Onde estiver, Senhor, a indiferença, a confusão nos lares, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa, Senhor, ser liberada sobre este lar, sobre esta família. Onde estiver, Senhor, confusão, famílias se desentendendo, que o Teu amor e a Tua paz prevaleça. Pai, que a fé seja restaurada, que os olhos dos pais se voltem para os filhos, que os olhos dos filhos se voltem para os pais, que haja comunhão, que haja alegria, que haja um tempo de relacionamento com o Senhor e também uns para com os outros, porque o Senhor tem nos freado, o Senhor freou a humanidade, Pai, para que nós pudéssemos olhar para Ti e olhar para aquele que está do nosso lado. Então que não seja esse tempo em vão, nem na minha vida, nem na Tua vida, e que nós possamos ser renovados nesta manhã. Espírito Santo, por favor, faz aquilo que nós não podemos. Não tem nada e nem ninguém que possa fazer, Espírito Santo, mas o Senhor pode. É o Senhor que pode, o Senhor tem prazer. A voz do Espírito Santo que ecoa dos púlpitos, hoje ecoa nos meios de canais, nos meios de comunicação, para dizer para você que ainda que o homem fale, ainda que o homem faça tanta besteira, fale tanta coisa errada, Deus continua inabalável. E a cruz, ali o sacrifício da cruz, ele foi perfeito e ele foi permanente. Pare de olhar para as pessoas, olhe para o autor da sua fé, Jesus Cristo. Ele é o motivo, Ele precisa ser o motivo da nossa alegria, o motivo de estarmos em pé, dia após dia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Seja renovado nesta manhã. Que Deus abençoe você poderosamente, a sua casa, a sua família. Amém? Esteja em comunhão. Preste atenção. Nós temos falado muito a respeito das emoções, mas você não pode esquecer que nós também estamos em guerra. E o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então preste atenção, mesmo em casa, nós passamos por ataques. Mesmo em casa, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos, muitas das vezes vem a opressão. Então eu quero que você se levante na força do Senhor, para que isso venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Como, pastora? Continue orando, continue louvando, continue adorando, continue
meditando na palavra do Senhor. Continue em harmonia com a tua casa. Veio a ofensa, perdoe, libere perdão. Ah, mas foi um outro que brigou. Vai e fale. Não fique de boca fechada. Não deixe que o inimigo venha aproveitar, porque já estão em muitas situações. Então não permita que o inimigo venha achar brecha na tua casa, no teu lar. Não deixe a contenda tomar conta. Continue perseverante, porque há uma batalha e essa batalha é real. A nossa luta não é contra a carne, amém? A nossa luta não é contra a carne, e você precisa estar ciente disso. Então não faça de conta que porque estamos em casa não estaremos levando ataques. Eu estou falando agora espiritualmente. Os ataques são reais e você é bombardeado muitas vezes. Então esteja atento para não vacilar e não baixar a guarda, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu finalizo aqui com o salmo que nós abrimos nesta manhã. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande. Deus abençoe.